a Marina, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tinha aquela ideia de se criar uma autoridade nacional de segurança climática, isso ficou parado no Congresso. Muita gente diz, isso é importante, mas é importante também, a gente está vendo vários órgãos envolvidos, ou seja, o Lula criou uma secretaria extraordinária de reconstrução lá para o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite também criou uma secretaria no âmbito estadual. Desse ponto de vista da coordenação, como é que você vê a questão? É necessário criar essa autoridade climática? Ela é suficiente? Temos que ter uma outra coordenação geral no país? Como é que nós vamos lidar com isso? A autoridade climática ela é necessária, porém, deve existir uma coordenação entre as instituições, né? E eu acho que o ponto principal é a governança, que eu acho que falta governança, né? Então, eu não sei se a autoridade climática, por si só, vai ser capaz de fazer essa governança. Por que eu acho importante isso, Kennedy? A gente ter essa governança. Então, vamos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que ocorre? Nos Estados Unidos, existe uma agência chamada NOAA, que é a Administração Nacional dos Oceanos e da Atmosfera, que tem 128 escritórios espalhados pelo país, todos eles coordenados por essa agência, e cada escritório tem uma especialidade. Então, se você vai, por exemplo, para o escritório de Oklahoma, a especialidade daquele escritório é tornados. Se você vai para Miami, a especialidade são os furacões, e assim por diante. Falta isso no Brasil. Então, se a autoridade climática conseguir fazer essa governança, porque o que acontece, inclusive no governo federal? Você tem instituições que fazem atividades e algumas dessas atividades são sobrepostas. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, exatamente. Então, precisa haver essa organização de modo que exista essa coordenação. E, por exemplo, a gente podia ter um centro ou um escritório ou uma entidade no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, para tratar das tempestades severas. Porque se você olhar o Brasil, o local onde ocorrem tornados no Brasil é no sul do Brasil. Né? Porque as tempestades que vêm do Paraguai em direção ao sul do Brasil. Então, não existe nenhuma outra região no Brasil onde você tem uma frequência tão alta de tornados como no sul. Né? Então, seria necessário, no âmbito dessa organização, nós temos um centro de tempestades severas no sul. Mas aí o Nordeste, como é que fica? O Nordeste deveria ter um centro para tratar da questão das secas. Sim. E assim, e esse centro podia estar olhando a Amazônia também. Né? Então, precisaria ter essa organização. Então, se a autoridade climática conseguir fazer essa organização de modo que a gente tenha setorizado as atribuições, eu acho que isso seria fantástico. O último país que fez isso foi a Índia. A Índia, inclusive, criou um ministério para isso, chamado Ministério de Ciências da Terra, colocou todos os órgãos ambientais embaixo desse ministério e fez exatamente esse trabalho de coordenação das atividades entre os diversos órgãos. E está indo bem? E está indo muito bem, exatamente. Então, eu acho que falta essa organização, como se fosse uma NOAA brasileira, né? Para organizar as atividades da área ambiental e climática do país.